Nosso vídeo de hoje para falar sobre mais uma polêmica no Goiás, dessa vez envolvendo a situação do Edu e com o periquito purizado, né? O Iago, meu parceiro, também faz um excelente trabalho lá no Instagram, aqui no YouTube também, e que infelizmente teve essa situação no último clássico. Depois ele do jogo, o periquito purizado também, ele falou, né, sobre a situação, pelo que eu entendi dele. Era depois ali do jogo, ele estava parado ali, não foi esperar jogador na porta, nada nesse sentido. O Edu passou, teve ali uma cobrança e o Edu ele foi para cima, saiu correndo, né, para cima do Iago e começou a discussão, o bate-boca e uma certa cobrança de alguma publicação em um momento que ele ainda não estava no Goiás ou algo nesse sentido. Sendo bem honesto aqui com vocês, vocês sabem que eu não sou um cara de ficar com o rabo preso. Se o Iago tivesse errado, eu falaria, não tem nada disso, tá? Ele é um cara que também entende super tranquilamente essa questão de críticas, não tem nada em relação a essa história. Mas eu não lembro de nenhuma publicação envolvendo o Edu, tá? Eu não lembro. Acho que o Periquito Brisado talvez ele tenha colocado uma notícia dele lá do comecinho do ano, que o Edu não estava participando justamente por conta dessa questão da filha dele, né, que estava internada, graças a Deus, terminando de maneira positiva. Foi só isso, tá? Eu não vi mais nenhum tipo de cobrança, de que o Edu estaria envolvido em alguma questão e houve uma notícia falsa a respeito desse assunto. Eu particularmente não sei. Se vocês tiverem outra informação, você pode deixar aqui embaixo. Primeiramente, o Edu não deve fazer isso, tá? E principalmente sair com outros dois capangas, né, para cima de torcedor. Isso não deve existir. Uma coisa e que também está errada, tá? Eu não sou o dono da verdade, cada um é cada um, mas eu tenho essa visão. Se eu ver um jogador do Goiás, eu não vou xingar, pode ser o pior momento da história. Eu não tenho essa personalidade de bater boca com ninguém, tá? Pode ser jogador, pode ser dirigente, pode ser um qualquer, você pode me xingar aqui no canal, se eu te ver pessoalmente, eu não tô nem aí, tá? Mas eu entendo em alguns torcedores, em um momento quente, né, o jogador sair ali do estádio, ser xingado, ser cobrado, mas isso faz parte da profissão. Volto a repetir, é errado, né? O jogador é aquela mesma história, o jogador vai pro bar, vai para uma farra e acaba saindo de lá sendo repreendido. Quem está errado? O torcedor que está repreendindo, certo? Mas o jogador ele tem que saber o momento de estar em cada uma das situações. Então, assim, o errado nessa história seria, no caso, o torcedor. Nessa questão envolvendo o Edu e o Periquito Purizado, o jogador ele não tem que sair do carro e ir bater boca e até mesmo insinuar uma certa agressão, né? Porque o jeito que o Edu estava ali, se ele pega um cara mais estourado, ele teria levado um soco, um pontapé, e aí poderia ter ficado uma situação ainda mais feia. Então assim, o cara recebe mais de 100 mil por mês, gente. Então vamos colocar os pingos. Se você quer um salário tão alto assim, você terá cobranças, tá? Seja no meio esportivo, seja no meio midiático, né? Não tem como eu fazer um canal, criar uma estrutura e ganhar 50, 200 mil por mês e não ter gente xingando, não ter gente cobrando. Isso faz parte. Se a gente não quer uma cobrança, então trabalhe em algo que não te dê tanta visibilidade. Ainda assim você vai ter cobrança lá dentro da empresa, de chefe, de companheiras, aquela coisa errada toda do meio corporativo. Então não existe um trabalho com remuneração tão grande como é dos jogadores de futebol, sem cobrança. E assim, não faz parte do profissional, né, do Edu, ele sair para cima de torcedor, de dirigente, de jornalista, tá? Isso não existe. Se ele concorda que algo foi mal feito, mal esclarecido, ele deve entrar com as ações judiciais e a lei falar por si, tá? Ou então entrar em contato diretamente com a pessoa, com o torcedor, sei lá, com o Goiás ou algo nesse sentido. O Goiás não vai dispensar o Edu por essa situação. A gente sabe como funciona a política interna do clube, vai falar que o cara estava de cabeça quente e aí segue para frente. Mas o Edu deve sair do Goiás até o início da Série B. E não só ele, o Goiás, ele precisa de mudanças significativas antes do início do Brasileiro. Você pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários a respeito dessa história. Na RT Facas você faz a sua personalização de acordo com o seu gosto, seja o seu nome, o seu clube do coração ou outras personalizações, como por exemplo da sua profissão, pescaria e muito mais. Localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Também você encontra lá na RT Facas a personalização para um presente, uma encomenda também especial para o ente querido e rifas com sorteios diários a partir de R$ 4,99. Você pode chamar no WhatsApp o 62 985 53 38 62. O Ricardo estará à disposição para te atender. Todas as informações pelo link aqui embaixo
na descrição do nosso vídeo, tá bom? Já falei sobre essa situação envolvendo o Edu e esse clima também de